Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast. Gustavo, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. O senhor estava dando entrevista agora há pouco? Estava dando entrevista, olha só que coisa. Paninha Santos. Paninha é um amor de pessoa, né? Muito bom, na TVV. Nós que ajudamos a montar aquela TV lá, que não existia. E a gente fica feliz porque é mais um veículo de comunicação aqui na nossa região, lá em Votorantim, a TVV. Você que não conhece a TVV, assista, é legal, é bacana. Um abraço lá pro Ayrton Kermes, lá, que tá todo o casting dele lá. E queria falar, que eu estava falando também sobre a nossa palestra, que a gente faz uma palestra motivacional, né? Muito legal, que são nossas histórias de vida. Exatamente. Cara, e assim, é como se fosse realmente um stand-up, uma peça de teatro. Um entra na luz, o outro sai, é bem ensaiado. E o que é mais legal é a história de tudo que deu errado até dar certo. E são histórias verdadeiras. Verdadeiras. Não, você vai assistir. A gente fez mais de 50 apresentações aqui. É barato, né, Chuca? Não é caro, não é caro, mais ou menos. Mas o pessoal põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, eu já me vi naquela situação. Qualquer 2 milhões paga. Qualquer coisa resolve. Mas é muita história também, né? 30 anos de profissão, vai tomar banho. Agora, a moça que está aqui, ela começou essa história toda, não faz muito tempo, não. Você quer apresentar? Tô sabendo. Ó, vamos, como sempre eu faço fichinha, vamos... Puxa o óculos do Clodovil, vai, boa sorte. Vai. Olha, ela é natural de Porecatu, no Paraná, né? Começou a trabalhar cedo, aos 10 anos de idade, bordando chinelo. Depois foi para trabalhar na área de banco, passou 20 anos trabalhando no banco até ser desligada durante a pandemia, ou seja, mandaram embora, né? E aí ela resolveu mudar a vida dela assim, de cabeça para baixo. E hoje ela é neurocientista e coach comportamental e ajuda as pessoas transformando as suas vidas e equilibrando o pessoal com o espiritual. Estou aqui com Gabi Lima. Tudo bem, Gabi? Prazer, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo ótimo. É difícil trazer a senhorita, hein? Pois é, foi uma longa história, né? Até chegar aqui. Vários quase, mas deu certo. Vários dando errado até dar certo, né? Gostei, rápida, moça. Legal, você tá vindo de Camboriú. Sim, estava 7 horas de viagem. Surgiu uma oportunidade de negócio, fui para lá e aí já viemos direto. Deu tudo certo. Falei, não dá para desmarcar de novo. E daqui, vocês saem daqui direto para São Paulo? Vamos para São Paulo, isso. Nossa, o pessoal rodando pra caramba. Pois é, viajante. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te interromper. Não, vai. Porque tem uma frase que me impactou muito. Assim, Sim. até foi um dos motivos de me chamar a atenção para te trazer aqui. Que é, não existe equilíbrio emocional sem equilíbrio financeiro. Perfeito. Cara, o que de gente, agora que tem os boletos para pagar, fala, é verdade. O quão verdade é isso? Exatamente. Os dois, eles dependem um do outro, né? Sim. Não existe um sem o outro, digamos assim. Até pode existir por um período, mas chega um certo tempo que há algum desequilíbrio emocional. O financeiro, ele rege a nossa vida, sabe? Na questão não só de estrutura emocional, mas também de possibilidades, de conforto, de segurança. E hoje em dia tem muito tabu sobre dinheiro, né? As pessoas acham que buscar dinheiro ou ter a ambição de dinheiro é errado. Só que é triste falar isso, mas muita gente, por esse medo, acaba ficando desestabilizada emocionalmente. E quando eles chegam na mentoria, a gente vai ver que não é só o relacionamento, não é só o trabalho, é o desequilíbrio financeiro que está deixando a emoção ali descontrolada. Olha só. Ou seja, ambição é bom, mas não exageradamente, né? É que... Faz parte da pessoa. Claro, né? com certeza. A gente precisa entender que o dinheiro, ele traz pra gente segurança, conforto, bem-estar. Então, qual o problema disso, né? Se for de uma maneira honesta, que não corrompe os seus valores, zero problema. Exatamente, concordo. Então, mas você sabe que tem... Olha essas frases são muito poderosas e a gente escuta desde pequeno. Exatamente. Tipo assim, dinheiro não é capim... Vai achar dinheiro na árvore. A gente escuta também. São várias coisas doloridas. Por exemplo, alguém que vai trabalhar. O pai não fala assim, puxa, o pai vai trabalhar, vai ser sensacional. Tô indo pra guerra. Exatamente. Tô indo pra labuta. Pode ver, cara. É um negócio que parece que a pessoa tá indo pra cadeira elétrica. Tem que ressignificar isso, é isso? Muitas vezes essas crenças, elas vêm de uma... Como que eu posso dizer? Quando a pessoa não trabalha pra si, não é pelo sonho, ela trabalha pelo dinheiro. É forte isso. Ela vende a hora dela, vende, né, o tempo trabalhado.
Então, muitas vezes essas falas são de quem não gosta do que faz. Trabalha justamente para se manter. São as necessidades básicas, né? E aí, as crianças vêm com essas crenças dos pais. Nós não temos dinheiro, a gente não pode fazer por falta de dinheiro. E isso vai ficando muito difícil. Até quando o adulto, né, se torna ali, digamos, equilibrado financeiramente, a escassez ainda acompanha. E essa é uma das principais, na verdade, a primeira esfera trabalhada na mentoria é o financeiro. Porque a gente se descobre muito com ou sem dinheiro, né? Somos totalmente diferentes. Você falou uma verdade. Isso é uma verdade. E acaba casamento, né? Com certeza, qualquer tipo de relação, sociedade, casamento, amizade. Mingou tudo sobre. o dinheiro? É forte isso, né? É muito forte. É tudo sobre dinheiro. E no final das contas, a energia, dinheiro, ela gira muitas coisas, né? A nossa percepção muda muito. O ambiente que você tá, as roupas que você veste, onde você pode consumir, onde você pode morar. Quem você é com um X na conta? Então, mas você veio de uma cidade que é Porecatu. Inclusive, Sim. eu jogava basquete. Você achou que não tinha nem... Ah, você conhecia. Eu jogava basquete pra Itararé e tinha um cara que chamava Adriano Porecatu. Itararé. E daí eu falei, caraca, e ele falou, eu vim de Porecatu, jogava muito, um cabeludinho, Cidade jogava super muito. pequenininha. Então, jogava lá, e aí que eu vi Porecatu, eu falei, mas vamos lá, você sair de Porecatu, ir pra São Paulo, você trabalhava em banco, é isso? Sim, trabalhei 20 anos em mercado financeiro. Na verdade, em Porecatu fiquei até os 2 anos, né? Meus pais, eles quando eu nasci, eles eram muito jovens, então a gente foi para Maria Helena, ainda uma cidade menor ainda, Maria mas Helena? tem no mapa. Tem no mapa, Maria Helena? Vou procurar. Tem no mapa. Daí fomos para Toledo, Paraná. Sim. E de Toledo fui para Londrina aos 10 anos. Tá. Aí fiquei em Londrina até 32, mais ou menos, e vim para São Paulo. Hoje tenho 35. Então faz 3 anos que eu tô em São Paulo, só que 2 anos o mundo fechado, né, no Covid. Verdade, Então, você nem aproveitou o agora bom que de eu São tô Paulo. conhecendo a cidade. Isso foi um período interessante. Que coisa. E o que me fez vir para São Paulo foi justamente o trabalho, né, a carreira. Aham. Não, porque é o grande centro, É né? um mercado Sim. mais fácil, né? E foi um sonho realizado vir para cá. Caramba, então deixa eu entender uma coisa. Então, as pessoas que te procuram, porque isso é recente, eu estava falando que era recente, é recente mesmo. Faz 1 ano e meio que você está nessa história. 1 ano e meio que eu estou nessa história. E que hora você percebeu? Foi um acidente, deu errado, mas deu certo. Então, aí que eu quero entender esse acidente. Como é que foi? O que acontece? Eu vim, eu trabalhava no Itaú, né? Então eu fiquei 13 anos lá. E eu vim para cá para uma vaga que eu sempre sonhei, que era trabalhar no digital, com clientes, né? Uma plataforma digital, uma operação muito robusta. E antes disso ganhei uma premiação, fiquei em Dubai e tudo mais. Então foi assim, uma oportunidade de carreira. Vim para cá. Mas quando eu cheguei, não era bem o que eu gostaria. Sabe quando você se decepciona com o que você sonhou? Você sonhou algo que não é aquilo quando você vê, né? E aí eu falei, cara, e agora para onde que eu vou? E já começou ali a dúvida, né? E eu brinco que a decisão, ela começa quando você entende que não é mais suficiente o que você tem. Porque a gente só descobre que tem um problema quando a gente já sabe a solução. Verdade. Né? Então eu falei, cara, isso aqui não dá mais pra mim. Então, putz, tem um problema. E agora? Vou pra onde? Outros bancos não me chamavam atenção. Outros cargos também não. E eu sempre fui motivada por transição, por movimento, né? Falei, e agora? Vou sair do país? O que eu vou fazer, né? E aí foi quando um amigo que tá com um projeto em Miami e tudo mais falou pra mim, Gabi, você precisa trabalhar com infoproduto. Falei, o que é isso? Meu Instagram era fechado, tinha 3 mil seguidores. E aí ele falou, cara, você tem que trabalhar com infoproduto, faz isso. E aí começou a me explicar o que era, que eu teria que ter uma equipe ajudando e tal. Não sabia nem que produto ainda falar, né, enfim. E aí foi quando eu pensei, cara, mas pra eu fazer isso tudo, eu preciso sair do banco. E ele falou junto comigo, você precisa sair do banco. Sabe quando as pessoas falam ao mesmo tempo? Aí eu anotei no caderno, assim, sair do banco. Falei, bom, e eu trabalho com data, sempre trabalhei, né? Então, até dezembro de 2020, até dezembro de 2020 eu saio. 2021 eu saio. Isso era abril. Em maio veio uma denúncia pra mim de pessoas. E aí essa denúncia mexeu muito comigo. Fiquei 1 mês mais ou menos nesse processo. Da primeira semana eu tava, pelo amor de Deus, não posso perder meu emprego, que é maravilhoso. E na última eu já tava assim, putz, vai ser uma oportunidade de sair daqui. O que é denúncia? Denúncia de pessoas, de colaboradores, sobre a minha gestão na operação que eu tinha. E aí é uma longa história, que foi feita uma gravação, foi editada a gravação, então contra uma gravação não há argumento. Sim. Só que aí foi quando eu percebi que eu precisava de uma mudança na trajetória. Eu já estava buscando, veio essa oportunidade, eu falei, putz, então vai ser isso.
Quando aconteceu o desligamento, foi um choque, mas ao mesmo tempo foi uma libertação. O que era um problema virou uma solução. Virou uma oportunidade, uma puta oportunidade. Saí com 13 anos de banco, uma graninha boa, né? Não imaginava que eu sairia com essa grana. Eu não teria coragem de pedir. Quem tá lá dentro sabe muito bem como que é. Você tá ali, vira um ego bancário, sabe? Você não quer sair, porque é um sistema que te mantém bem, né? Paga bem e tudo mais. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, putz, e agora? Aí o Marco, meu namorado, me incentivou muito. Ele é personal, sempre foi autônomo, né? E ele falou, cara, você precisa trabalhar pra você. O que você faz pro banco dá pra você ganhar muito dinheiro fora. Imagina, eu trabalhava 12 horas por dia, operação de 2 milhões mês, era uma galera, né, na administração, pessoas e tal. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Fiquei nessa, fiquei um mês. Todo lugar que eu entrava, eu falava. Entrava num posto de gasolina, eu falava, se eu não abrisse um posto. Entrava numa padaria, se eu abrisse uma padaria, sabe aquela louca? Eu preciso saber o que eu vou fazer. E aí deu lá umas 3 semanas, mais ou menos, eu me dei um mês de descanso. E uma ex-colaboradora me disse, chefe, eu preciso de uma mentoria. Você pode me mentorar? Eu falei, sim, uma ex-funcionária. Ela falou, eu quero sair do Brasil, quero morar em outro país e tal. E quanto que você cobra? Eu falei, não, imagina. Ela, não, precisa cobrar, porque vai ser seu próximo trabalho. Desse jeito. Eu falei, tá, vamos, né? Comecei e tal. Em 2 meses mesmo ela foi embora. Tirou passaporte, visto, tudo. Foi tudo. Tá morando lá em Nova York agora. Tá feliz da vida. E essa foi minha primeira de muitas clientes, né? E foi uma coisa tão louca, porque quando você... Eu falo que a gente profetiza as coisas, né? Sim. Quando você lança e fala, eu vou fazer isso. Lembra, eu escrevi no meu caderno, né? Saí do banco até dezembro e tal. E eu tô na semana do meu lançamento. Quinta-feira agora eu lanço a Mentalidade Financeira, que é a primeira esfera do Saída do Automático, que vai ser o curso. Olha que bacana. Olha que coisa doida, né? Que bacana. Muito bom. E assim, teve planejamento? Teve. Mas foi muito pelo acaso também, sabe? Isso. Várias coisas. Fiz várias coisas nesse meio tempo. Atendo relacionamento, atendo de tudo. Teve uma época que veio muito suicida também. Mas isso no tempo que da pandemia? É que a gente ainda está numa bolha da pandemia, Sim, né? sim, Essa sim. desregulação emocional ainda tem muito reflexo da pandemia. E eu acredito que as pessoas não estão se cuidando tanto quanto deveriam, sabe? Parece que assim, passou a pandemia, tudo bem, vamos continuar. Tá. Mas não, tem coisa para olhar ali, né? Tá. Mas não, é sazonal, depende muito. Mas como é que é uma pessoa que chega pra você e ela fala pra você? Eu sinto eu pela- pensei em me matar, tentei me matar, essas coisas. assim. Geralmente ela fala assim, Gabi, eu preciso de você, eu tô pensando em desistir de tudo. Começa assim. E eu já sinto, né? Você sente na energia, né? Mas a forma da aí pessoa vem se comunicar. de uma depressão. Vem de várias coisas. A crise financeira é uma delas, principalmente para homens, né? A crise financeira, onde as pessoas já estão acostumadas com ali digamos que uma classe social, né? Uma padrão forma de vida. um padrão de vida, perfeito. E aí vem alguma crise muito forte, às vezes a pessoa tem família, ela não vê saída. Ela não vê saída. Eu conheço muitos porque eles vão chegando. Porque, primeiro, o homem ele é criado para ser provedor. Não tem essa de dar errado. Exatamente. Né? E Você é vai uma falar assim, pressão lascada, né? lascada, É muita pressão. entendeu? Então, essa hora que ele vê um projeto de vida dar errado, quantas pessoas? Você vê uma coisa, eu já vi isso, gente que tem uma profissão, é importante, gente da TV, eu não vou citar nome, senão, que hoje não sai de casa mais. Tá com crise de pânico, crise de ansiedade. Pois é. Por quê? Porque tiraram o holofote dele. E é difícil lidar com o ostracismo, com ninguém mais me conhece, ninguém mais sabe. O cara entra em parafuso, né? Exatamente. E outras situações na questão financeira também. Exatamente. O ascendente também é difícil, né? Quando tá nessa curva forçada de crescimento, também precisa ter muita base e estrutura emocional, porque também surta, né? Né? São os dois casos, né? A ida e a volta. Né? A ida e a volta, perfeito, você falou. Jogador de futebol, vive uma favela, desconhecido, sem grana, pegando 10 condução para ir treinar, de repente, pum, vai para a Europa. O Arsenal contrata, o Manchester United, acabou a vida do cara no outro dia da entrevista, iate, mansão e tudo mais. E muitas vezes eles não têm estrutura emocional para manter essa subida. Mas como resgatar do fundo do poço uma pessoa que está lá embaixo, você puxar para luz? Então, geralmente as pessoas que chegaram lá, elas sabem como chegaram. E geralmente tem corrupção de valor. Corrupção, eu digo assim, tem distorção de valores. Tem algo que a pessoa faz que é contra os valores dela.
E por isso que ela não vê mais saída. Como, por exemplo? Como, por exemplo, vamos falar sobre dinheiro. Algo que ela faz que para ela não tá certo. Ela não honra o trabalho. A gente pode falar Desde de várias roubar coisas. até prostituir. Prostituição, roubo, desvio, até mesmo enganar, mentir, entende? Não acreditar no próprio produto que vende. Então, isso e são pequenas coisas. Por exemplo, a gente pega a área de varejo, comércio. Né? Quantas pessoas trabalham para outras pessoas e não acreditam no que vendem? Quantas vezes você foi em algum lugar e o próprio vendedor te disse, nossa, isso é caro. Atravessa a rua lá, compra lá que tá mais barato. Nossa, isso aqui tá caro, isso que não funciona. Então, como que essa pessoa deita no travesseiro à noite e dorme? Entendi. Tirando o sustento ela assim, sente que ela tá lesando outras pessoas todos os dias. Por dinheiro. Eu tenho um amigo que É forte, né? Forte, sensacional. Eu tenho um amigo que ele tinha uma fábrica de produtos de limpeza. E aí ele tinha marca que era uma marca super conhecida. Sim. E aí ele criou uma segunda marca que na verdade era um corante para ficar com outra cor. E vendia mais ainda, vendia o dobro, porque a pessoa comprava o tradicional e o outro que era o top, que não tinha nada de top. Só a cor. Só a cor. Ele depois de, sei lá, 4 meses ele tirou do ar, porque ele não conseguia sustentar esse negócio. Eu tô mentindo para as pessoas. Exatamente. Aí tem que ressignificar. Porque, na verdade, a identidade visual a gente sabe que é super importante, né? Sim. Então, ele mudou, sim, a identidade visual, deixou algo mais chamativo e por isso estava vendendo Mas mais. ele se sentia enganando as pessoas. Lesando, Então, ele falou assim, não, exatamente. ele falou assim, mas tá vendendo pra caramba. Não, para tudo que eu não quero. E tudo começa com oportunidades, né? Então, assim, e se eu fizer tal coisa? Aí dá muito certo, mas aí fala, nossa, mas tá no e se. Quando a gente pergunta, é sim ou não? Quando tem que justificar, é não. Boa! Nossa, cara. Não é? Genial essa música. Gostei. Não, tem uma frase também que me chamou a atenção. Quando foi que você aprendeu a negociar com você? Nossa, essa é braba. Que é a hora que você tem que fazer o interno. Exatamente. E aí, conta. É tudo uma decisão. Tudo uma decisão. Tudo começa num certo dia onde você pensa assim, o que é importante para ti? Vamos falar da questão de dinheiro, vai. É importante para mim ter uma reserva financeira. Só que aí eu tenho uma vontade de beber. Vamos lá, vou colocar o vício junto aqui. E aí essa vontade de beber, ela vem com toda a frustração que eu tenho. Sim. Inclusive de não ganhar o retorno financeiro que eu gostaria. E aí eu falo pra mim, eu vou beber 2 vezes por mês. Só que isso vai aumentando. Sim. 3 vezes, 1 vez por semana. Sim. E a partir daquele momento que você pega e fala pra você assim, não, eu combinei comigo isso. Mas hoje é rapidinho ali, é tudo bem, tudo mais. Amanhã eu vejo o que eu faço. Essa é a primeira negociação. Nossa. Quando você faz isso, você deixa um acordo que você fez contigo pra fora, você quebra, é aí que você aprende a negociar. Caraca. Só que quantas vezes você pode negociar contigo sobre acordos já feitos? Entendi. Em todas as áreas da sua vida. E o problema é a pessoa ir cedendo. Chega uma hora que você... É como se fosse uma personalidade dupla, né? A que quer fazer, a que não quer, mas a que não quer é sempre mais forte, porque você já negocia. Caraca, mano. Eu já imaginei a imagem do Chaves vendendo churros, lembra? Que ele ia para um lado, ele ia para o outro. Você lembra que ele comia o churros depois? Então, genial. Usa isso aí na tua palestra. Tem pergunta. Tem pergunta? Cara, Bora. Alessandra Martins. Não é a Alessandra, é Alessandra Martins. Master Coach. Esqueceram o A na hora de registrar, né? Ela é chique, é sem A. É sem A, exatamente. Alessandra, manda a tua pergunta aí. Olá, me chamo Alessandra Martins e vim aqui fazer essa pergunta para você, Gabi. Primeiramente, quero te parabenizar pelo seu sucesso e por tudo, tudo que você vem entregando pra gente, muito mais na rede social, ajudando muito. E Gabi, como é que foi para você essa transição de carreira? Eu pergunto isso porque você vinha de um trabalho, de um emprego super bem conceituado, remunerado também. Como é que foi para você fazer essa transição? E detalhe, como é que você ainda continua mantendo essa performance? Porque no banco requer muito esforço, requer também, bastante pressão psicológica, principalmente. E como você conseguiu manter todo esse nível mesmo, não tendo mais esse tipo de pressão? Tô no aguardo aí da resposta. Um beijo! Agradecer a Lei pela pergunta super importante, acho que vai ajudar muita gente aí que está numa transição, precisando de performance, né? O banco ele foi uma escola, sabe? Então tinha um modelo de execução a seguir, né? Tinha uma forma de ter uma performance diária. E eu trago muito isso para minha vida hoje.
Então, quais são as atividades, quais são na semana, no dia, o que eu preciso fazer, qual que é o objetivo e onde eu vou, como eu vou atingir esse objetivo. Então, seria uma espécie de plano de ação, né? Todos os dias eu tenho ali baseado nos meus relatórios de acompanhamento, de performance, quais são os próximos pontos. Sobre pressão. Eu acredito que lidar com pressão, ou aprender a lidar com pressão é essencial. Porque quando você fala em mundo capitalista, quando você fala em atender pessoas, em experiência do cliente, é pressão de todos os lados, Sim. né? Então, hoje eu não tenho mais uma pressão da instituição, mas eu tenho a pressão interna, que é, sim, de trazer um excelente resultado para o cliente, uma performance, e não depende de mim, depende dele, né? Então, essa pressão ainda existe, mas acredito que plasticidade, resiliência, paciência e principalmente conhecer, né, o ser humaninho ali que eu estou atendendo para conseguir trazer para ele os conceitos necessários para que a modulação comportamental aconteça e a performance venha com isso. Você trabalha bem com pressão? Sim. Não tem problema. Cara, você sabe que eu trabalho melhor. Tipo assim, eu jogava melhor com torcida contra e eu trabalho melhor com pressão. Com Pra você ter uma ideia, a minha ex-mulher é muito louca. Sabe o que ela fazia? Sabe? Ela colocava um quadro desse tamanho, com as dívidas que eu tinha que pagar, o tamanho do boleto do SBT que eu tinha que trazer, porque eu trazia o dinheiro sozinho. O Chuca é um dos maiores artistas que eu conheço, mas da área comercial não é a dele. Não e eu tinha que sair de manhã, de tarde, de noite. Então tinha um negócio desse tamanho. Então eu fazia assim, ó. Imagina, né? Tomava lá o Pats pra dormir lá tal, os Zolpidem, ficava assim, daí fazia assim, ó. Olhava, falava, caraca, tem que levantar. Cara, juro pra você. A motivação tava no quadro. É o quê? Tava escrito tudo, o valor. Porra. Então, mas eu aprendi a trabalhar assim. Não tem conversa. Eu acho que esse negócio de buscar, os caras falam assim, tô buscando uma zona de conforto. Pra mim, é que nem o cara que trabalha e fala assim, olha, agora eu tô com um projeto de vida, que eu já trabalhei minha vida toda, de parar e cuidar das plantas. Isso é projeto de morte. Porque no momento que você não tá mais, você não é mais importante para alguma coisa, acabou a brincadeira. Né? Mesmo que seja filantropia, falar, vou fazer filantropia pro resto da vida, vou trabalhar por esporte. Mas, porra, fazer mais nada, não ter. Eu sempre falei isso com meus filhos. Assim, pai, eu vou trabalhar não sei o quê, não sei se eu vou ganhar bem. Eu falei, não interessa quando você vai ganhar. Produza, vai produzir. Aí depois as coisas vão acontecendo. Perfeito. Porque, né, você ficar parado, sem fazer nada. E é tudo um movimento. A gente não tem também controle sobre nada, né? Sim. Tudo que a gente colocar força, colocar energia, vai render. Uhum. Então, veja, né? Eu estava na instituição, agora estou em mentoria e estamos começando com infoproduto. Então, independente da vertente, você coloca energia, o negócio cresce. Exatamente. Você atendeu mais de 300? Mais de 300 pessoas. Só que assim, eu faço muita mentoria em grupo. Então, em grupo, eu não tenho ideia de quantas pessoas foram. Não tem uma soma, né? Exato. Às vezes o grupo Mas como tem 50 que é de grupo? pessoas. Como é que é? Você chega para um departamento, vai ao departamento comercial de uma empresa e ali você começa? Sim, eu atendo alguns empresários e atendo os funcionários também. Sim. Mas essas mentorias em grupo que eu me referi são mentorias, por exemplo, de relacionamento. Então, a gente vai fazer uma sessão de mentoria. A gente vai falar lá de comunicação, de desregulação emocional, de traição, de perdão, enfim. 2 horas de mentoria, 50 meninas na sala. Faço online. Caraca. Não, e eu tenho outra coisa também. Você posta muita coisa, por exemplo, no Instagram. Eu cheguei a ver alguns vídeos. Ali você está atendendo pessoas que estão vendo os vídeos, estão se consultando através dos vídeos. Então, Exatamente. Então você perde o total noção de quantas pessoas... Não, se for olhar a questão de Instagram, tem muita gente que me manda diário. Gabi, você me ajudou numa situação X, eu usei um exercício que você me passou e deu certo. Se for ver, daí tem uma base grande, né, de seguidores. Perde a noção de pessoas. Vou te fazer uma pergunta. Você já trabalhou com hipnose? Trabalho com hipnose. Trabalha com hipnose Trabalho. também? Que legal. Hipnose e constelação. Eu sou hipnólogo também. É mesmo? Que legal. Pô, eu não sou, você A hipnose, eu uso a hipnose, na verdade, porque para tratar de traumas, né? Então, por exemplo, todas as pessoas que não performam como gostaria, elas têm um muro que limita. Então, barra nesse muro ali. A última sessão que eu fiz semana passada, o muro era da prosperidade. A guria via um muro na frente dela preto e era prosperidade. Imagina, a prosperidade atrapalhar alguém quando? Então a gente teve que ressignificar. Aí eu coloquei ela em transe,
E no transe eu constelei e fiz a ressignificação desse muro. Aí descemos o muro e era um caminho para ela atravessar. Não, a hipnose É é uma muito ferramenta legal. assim, É muito legal. absurdamente incrível. Eu, quando É entrei cura, no mundo da né? hipnose, eu fiquei totalmente apaixonado pela hipnose, porque ressignifica muito a pessoa. Às vezes eu vejo assim, pessoas que se consultam anos e anos e anos e anos e anos, e às vezes na hipnose, com 4 consultas, você consegue Sim. ressignificar aquilo de uma maneira muito mais eficaz. Transcendente. Até porque é atemporal, né? Não tem tempo de relógio na hipnose. Então, às vezes, 15 minutos em hipnose, a pessoa vive 3 anos de memória, né? De revivendo essa memória em si. E, para mim, a hipnose ela é uma ferramenta de cura. Sim, e resgata coisas que às vezes o seu consciente não está sabendo, mas o seu subconsciente sabe. Exatamente. Está tudo inconsciente. E a gente fala de percepção, né? Então, veja, eu tenho uma irmã, nós fomos criadas pelos mesmos pais, e sobre as mesmas cenas, nós criamos percepções distintas. Sim. Né? Sim. Então, algo que eu achei que era ruim, ela achou que era bom. Os nossos pais sempre entregam o melhor, mas a gente vê conforme a nossa percepção. Sim, claro. Então, o transe nada mais é do que ressignificar algo que você viu que talvez não tenha sido daquele jeito. Só que tu guardou pra ti um bloqueio. E os irmãos, eles vêm na mesma perspectiva, porque os seus pais viveram aquela aventura junto como estava todo mundo na Sim. sala, mas lá é de cima para baixo. Aqui o seu irmão está na mesma condição. Exatamente. E aí que é como você encara tudo, né? Exatamente. E aí entram todos os medos, os bloqueios, os traumas, né? Como tu estava falando, escassez, por exemplo, as frases que a gente ouve a vida inteira. Entra muito aí, né? Cara, agora você tocou num assunto que o pessoal que escuta, Marília Mendonça, sofrência, caramba, traição. Como é que você ressignifica na vida de uma pessoa? Porque às vezes a gente percebe, quando você vai se relacionar com alguém, que a pessoa tem medo absurdamente porque foi traída ou foi traída e tal. Como é que é esse E negócio? não só porque ela foi traída, talvez ela viveu uma traição dos pais, né, dos ancestrais, e aquilo ficou tão certo, tão enraizado, que ela acha que vai ser traída de novo. E o medo atrai o que a gente mais tem medo de passar. Então, uma pessoa que tem medo de ser traída, muito provavelmente vai ser, porque ela já começa uma relação na desconfiança, mexendo no celular do outro. E é muito complicado falar isso, mas a energia que você atrai é a energia que você emana. Quando começa uma relação com confiança, e você fala pra pessoa, não, tá tudo bem, não precisa me mostrar nada, eu confio no que você tá falando, cara, é um peso pra outra pessoa, ela tem que honrar aquela confiança que você tem. Ah, entendi. Não Você é? põe o mico nas costas da pessoa. Exatamente. Você fala, tá aqui, ó, eu confio, boa sorte. Ué, vamos falar de valores? É Vamos. isso, né? Caraca. Eu deposito confiança em você. Quando você for fazer algo, você fala, putz, eu não posso deixar essa confiança que a Gabi deposita ser quebrada, não é? Eu tinha uma moça que eu saía que eu achava incrível. Ligavam pra ela e assim, homem, escrevia lá, Marcelo, sabe o que ela fazia? Pum, no Viva Voz. Oi, Marcelo, tudo bem? Pra eu escutar. Era pra eu escutar pra falar assim, Tá tudo bem. tá tudo bem. É muito louco, né? Mas é porque ela trabalha com a verdade. Então você só pode mostrar aquilo que não precisa ser escondido. E é uma virtude muito grande de pessoas honestas hoje, porque a maioria das pessoas tem aquela questão de mentirinha santa. Ah, isso aqui não tem problema mentir. E aí começa uma negociação com você mesmo de novo, né? E vira bola de neve, né? Com Mentira. certeza, porque é um hábito. É. Tudo que você insere na sua rotina vira um hábito. Depois de 6 meses, estilo de vida. Então é complicado falar, eu sou uma pessoa mentirosa. Nossa Senhora. Mas você sabe, porque a gente tava. O Chuca fala sempre pra mim, fala, Gustavo, você tem um problema sério. Porque assim, tem um mentiroso compulsivo. Eu sou o verdadeiro compulsivo. Isso não é bom também, né? Depende. Depende. Porque se você. Eu já fui assim, de não ter trava na língua e falar algo e às vezes machucar as pessoas com a verdade. Então hoje, eu digo que eu me ressignifiquei na comunicação assertiva. Então eu penso, é importante falar isso? Vai ajudar alguém? Então vou calar aqui, porque isso é não uma tem boa, hein? necessidade. Eu já tô vendo Mas se o Gustavo- ela tem horário pra consulta. O Gustavo, assim. O Gustavo, assim, a pessoa chegava assim, pô, Gustavo, o que você acha? Eu já fazia assim. Eu já fui Meu essa Deus, vem pessoa. vem pedrada. E aí. o pior, eu falava, você quer saber mesmo? Exato. Não é? Porque a gente dá, né? Mas aí hoje eu penso, qual que é o nível de mentalidade para essa pessoa, para eu passar a minha percepção, que para ela não pode ser que não seja certa. Sim. Para que eu preciso falar isso? Preciso? Vou ajudar? Não vou ajudar? E nem todo mundo tá pronto. para escutar a verdade. Exatamente. E às vezes nem precisa, porque a realidade da pessoa é outra, Exato. não é? Ah, sim. Então vai servir a minha realidade para ela? Talvez não.
Olha, Fala, tá tudo perfeito bem, você tá isso. indo muito bem. Você tá indo muito bem. Passar a mão na cabeça, tá ótimo. Continua Tá assim, ótimo, boa é. sorte. Vai fazer Ó, o quê? a Arlete mandou uma pergunta, a Arlete da Zona Norte, inclusive, veio aqui, Zona Norte de Sorocaba, e mandou, na verdade, 4, hein? Você também, hein? Mandou 4, ó. Eu vou ler a mais Bora complicada lá. aqui. Como as substâncias psicoativas afetam o nosso cérebro? Essa é boa, hein? É boa? É Mas boa. é boa? É boa. Já é boa, tá bom. Eu vou falar a minha percepção, tá? Não a questão de dependência, nem nada disso. Na questão da mentalidade, na questão da... Como que eu posso dizer isso? Vamos puxar para um lado pro lado físico primeiro, né? A gente começa a achar que a gente é outra pessoa quando a gente toma, né, alguma medicação. Então, por exemplo, o uso do Vinvance hoje está muito comum, né? Ele ativa o cérebro, deixa mais performático. Tem bastante gente que eu trabalho que usa essa medicação. Ela é para TDAH, mas ela traz uma produtividade mesmo muito grande. Então, a pessoa se sente mais disposta, ela tem mais ideias, né? A capacidade dela de ideias a neuroplasticidade aumenta, tá? Quando essa pessoa começa a usar, faz um boom. Tipo, nossa, virei um gênio. É o gap, né? Conforme Sobe, vai né? passando um tempo, ela pensa que tá ok já, ela já se adaptou com a medicação. Só que esse remédio, ele não é feito para usar a vida toda, é por um período de tempo. Quando isso é retirado, é como se a pessoa Tirasse a capacidade. perdesse a cor, assim. Tomar o espinafre do Popeye. Exatamente. Então, Você tá falando isso, tá me lembrando um filme com Bradley Cooper, que ele toma um remédio, que ele é um escritor que ele escreve um livro na noite, numa noite só. porque ele fica tão performático que não fica, é um super-humano já, né? Então, na minha percepção, as medicações, elas vêm para te adequar num ambiente onde você não cabe. Exemplo, a galera do banco é tão puxado que eles começam com um remédio aqui, outro remédio lá, daqui a pouco tá tomando um remédio para dormir, porque o sistema não é capaz de se manter com a regulação emocional ativa do ambiente que vive. E aí começam, né, a usar medicações que vai regular, mas por um período. E aí quando a gente trata o sintoma e não trata a doença, não adianta. Exato, é enxugar gelo, né? É provisório, é temporário. E aí provisório. Você vai de 10 miligramas para 20, de 20 para Exato. 30 e fala, ó, daqui a gente não passa. E aí, exatamente o que você falou do remédio. E a causa, né? Qual é a causa disso? Às vezes aí, é um por isso que vai relacionamento... para uma terapia, um Exatamente. psicólogo. Às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um medo de perder o parceiro. O relacionamento nem é abusivo, mas é o inconsciente, É né? a bengalinha. E muitas vezes na hipnose a gente encontra qual é esse medo tão grande dessa pessoa e a dependência, onde ela se vê dependente. Tanto é que muitas pessoas, quando se encontram, quando resgatam a identidade, falam, eu não preciso mais desse remédio. Eu já tomei remédio no banco, né? Caraca. Mano. E aí a questão a principal questão, né? Esse remédio ele é por quanto tempo? Qual que é o meu objetivo? Tem que ter, porque senão vai tomar o resto da vida. Entendi. E vira um vício, né? É uma dependência, Uma né? dependência, Uma dependência. Só que chega uma hora que ele não é mais... ele não é mais suficiente. Vai precisar de mais coisa. Porque lembra, o ambiente não está adequado. Então, me conta uma história que você realmente se orgulha do que você fez, do seu trabalho. Você falou assim, eu mudei a vida dessa pessoa de alguma forma. Cara, é tanta coisa. Por exemplo... Pega mais cabuloso. Pega que... Tá, nome e um exemplo sobrenome. assim que foi um bafão, né, na verdade. É engraçado, ao mesmo tempo acontece bastante, né? Falando sobre traição, eu recebi um cliente que veio com outro propósito, não foi de mentoria, foi de me seduzir ali, sabe? E aí eu descobri depois de um tempo que a gente tava... A gente já tem um feeling, hora que ele tirou né? a roupa no consultório? Não, eu não atendo, é só online, Online, né? Não é presencial. O Marco é bravo aí, rapaz. Pois é. Então começou uns negocinhos ali, um negocinho aqui e tal. E na verdade ele tava uma puta crise de relacionamento. E ele tinha a questão da traição dos pais. Ele tinha a questão de medo de trair, mas por medo ele traía. Tinha medo de ser traído e tudo mais. Tinha a questão de suicídio. E assim, hoje em dia o relacionamento dele tá super legal. Sabe? Reestruturou a família. Tá totalmente diferente. Esse é um case assim que foi de curto tempo. Acho que foram uns 4 meses de atendimento.
E o cara se organizou inteiro, mas era medo, sabe? Medo de ficar sozinho, medo Mas de ele ia perder te a dando esposa. cantada durante o negócio. Não, ele entrou no atendimento e assim, não se abria tanto. Porque a gente sabe quando a pessoa precisa e quando não. Só que quando ele começou a conversar comigo, eu falei, esse cara aqui ele tem uma segunda intenção. Mas eu vou enfrentar isso, vamos ver. E aí a hora que ele veio, que ele começou a perceber, porque a gente vai conversando, vão caindo fichas, né? Às vezes cai uma bigorna, né? Que você falou, vamos ver se ela tem horário. E a hora que ele começou a perceber que realmente era uma compulsão que ele tinha, né? De affair, de mulheres fora do casamento. E a hora que ele olhou pra família e viu que era uma repetição de padrão do pai, ele falou, cara, eu preciso disso mesmo. Foi na segunda sessão. Ele, não, eu preciso disso mesmo, vamos tratar isso? Eu falei, a gente tá aqui pra isso, não é? Ele falou, não, espera, ele já tinha marcado lá os negócios. Caralho. Mas tem vários casos, né? Teve um caso de uma mulher que na primeira sessão ela falou pra mim, Gabi, eu tinha marcado, né? De tirar minha vida hoje à noite. Meu Deus. E você me deu uma possibilidade de ver diferente e tal. Então, tem muito atendimento forte, sabe? E quanto suga? No começo era muito difícil pra mim, porque eu saí do banco, eu não sabia dessa questão espiritual. E aí a minha correntinha ficava preta, às vezes eu ficava sem voz no dia, aconteciam coisas na minha casa. E aí eu falei pro Marco, eu falei, olha, isso nunca aconteceu aqui, sabe? De sentir coisas e tal. E ele me levou num centro espírita. Aí lá no centro, as pessoas me falaram, olha, você não atende mentoria, seu atendimento é espiritual. Então você precisa se tornar uma autoridade espiritual. E aí foi quando eu procurei igreja, eu não frequentava igreja na época, porque eu pensei, cara, se essa é a minha missão, não vou arregar, mas eu também não posso, né, me perder aqui. Exatamente. Não, e o desconhecimento também. Total, eu tô te falando, e o medo, eu porque morria de medo. Cara, você vê como a oração tem força. A gente produziu aqui, durante 8 anos, um programa chamado No Coração de Deus, programa da Igreja Católica, do Santuário São Judas, sou católico e tal. E enquanto a gente estava gravando, o padre, a gente gravava, né, testemunhos, não sei o que, tinha os músicos e tal, ficavam 5 pessoas fazendo intercessão. Depois que eu descobri o que elas estavam fazendo lá, elas estavam rezando, e aí o padre, porque eu não entendia, o padre saía de lá, o padre Flávio Miguel Júnior, ele saía de lá e ele falava assim, tava pesado o negócio. Aí o pessoal falou assim, padre, hoje tava difícil, quer dizer, de rezar. Por quê? Porque você está fazendo bem para as pessoas, o inimigo não quer. É que, na verdade, existe um conflito espiritual o tempo todo. Então, Sim. por exemplo, imagina só, uma pessoa que quer sair do alcoolismo, da traição, que está pensando em suicídio, ela tem influência espiritual. Sim. Ela não pensa nisso sozinha. Entendi. Então, aí ela se conecta a mim, né? E aí eu vou limpar. Para onde vai essa energia? Aí você vira esponja, né? Por isso que o padre precisava de uma ajuda como uma âncora espiritual, porque senão ele não aguenta. Sim. Começa a manifestar em saúde, começa a manifestar em várias coisas. Então, por isso que a gente tem que ter além da fé, né, ser uma autoridade. Todo atendimento que eu faço, eu finalizo limpando minha casa. Porque senão fica cheia depois. Ah, não tenho dúvida. Isso que o Gustavo estava falando, minha ex-mulher, ela era espírita, e eu cansei de ir, né, frequentar mesa branca, Kardec, né? E eu ia. Quer dizer, eu não via nada. Ela psicografava. Eu não via nada, sentia nada. Mas eu saía de lá pesado. Sim. Porque assim como tinha outras pessoas na mesa que estavam ali só para doar energia, para não ficar tão pesado para os médiuns que estavam trabalhando. Sim. É a mesma coisa. E você sabe que nosso principal problema é não conhecer suficiente para se proteger. Então imagina, tu vai num ambiente ali, numa balada, por exemplo, é muito obsessor ali dentro. É muita coisa. Aí você sai de lá carregado, ou você vai num ambiente muito pesado. Então, pelo menos a autoridade espiritual, para se limpar, para se livrar disso, para manter a sua energia leve, é muito importante. E Tá não, vendo? e não deixa desanimando influenciar. você ir pra balada. Você então que vai no puteiro ou no swing, ó, vai se fuder, viu? Precisa sair de lá precisa fazer uma gatinhando. limpeza. E precisa tem que fazer uma blindar, limpeza. né? Se blindar pra gente não pegar, não absorver essas coisas todas, que é muito difícil. É que, na verdade, a gente... como que eu posso dizer? Existe um conflito o tempo todo. Então, o que fica na tua cabeça ali, você não vai conseguir, você não sabe, aquelas vozes, né, que a gente brinca, é de influência espiritual. Então, é muito de ter um propósito estabelecido, ter os seus valores, entender o que você precisa e principalmente seguir isso. Se ficar perdido ali muito tempo, a influência ela acaba te tomando ali, né? Entendi. Sabe o que é legal? É que naturalmente você solta frases poderosas. É verdade. Fiz vários cursos de PNL, não sei o quê. Então, para mim, tudo isso é muito
normal, muito comum. Eu estudo isso, Sim. inclusive para me comunicar. Né? Eu sento com você, eu faço a tua leitura, assim Sim, como você sim, deve ter sim, feito. sim. Mas o que eu acho legal de você é o seguinte, sai naturalmente. O meu gestor de tráfego diz que eu converso com a alma das pessoas. É muito Ele louco. fala, você vai falando, vai doendo, assim, algumas coisas. Então, tá vendo? É muito engraçado. O nosso podcast é o único que tem comercial, intervalo, porque nós viemos da televisão e a gente não tá nem aí, tá cagando se o Flow não faz, se o Podpah não faz. Mas a gente tem que faturar, né? É que a gente tem patrocinador Então, de tem verdade. patrocinadores bons, legais, pessoal. Nossos patrocinadores é assim, vira tudo amigo. Tudo sabe? amigo, verdade. Sou padrinho de filho dos caras. É isso aí. Então nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já já. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga sua família. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Tá vendo, gente? Não doeu nada, foi rapidinho. E olha, falar em doer, cara, a gente sente a dor, assim, de aprender certas coisas. Certas verdades não eram para ser ditas pra gente, né? Não precisava, né? Tem uma frase também que eu achei muito legal. Se eu pudesse, não resolve nada. Se eu pudesse. Sim. Se eu fosse. É muito isso, Trabalhar né? com hipótese, né? É. A gente consegue, né? Tem que decidir. A falta de decisão é o que não te traz o teu sucesso ou o teu progresso. Entendi. Porque se você fica no... Se fosse pra mim, se eu tivesse isso... Cara, por que eu não tenho? Então, cara, uma coisa que eu escutei também, que não existe progresso sem ruptura. Isso quem falou foi o dono do Orlando City, fudido, o cara, esqueci o nome dele, e ele fala isso, você tem que romper. O que é? Qual que é o problema? Eu tô parado aqui por causa do quê? Exatamente. Então eu preciso abrir mão, eu tô dormindo das 10 às 6, não, vou dormir meia-noite, às 6 eu preciso mais 2 horas de trabalho. Não, eu preciso mudar de país porque aqui ninguém tem, por exemplo, vai um saxofonista, aqui no Brasil todo mundo caga para saxofonista. Então, peraí, eu vou para os Estados Unidos porque lá eles reconhecem o meu trabalho, então eu preciso ir embora. Então, essas mudanças tem a ver com escolha. Perfeito. Toda decisão traz mudança. Traz traz mudança. consigo um processo de luto. Porque você deixa de ser quem você é. Você vai se tornar outra pessoa. Só que por que a gente não muda? Porque a gente não quer deixar a zona de conforto. Não tem como pegar o A se você tá no B. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Então é justamente isso. Eu preciso dormir 2 horas a menos. Eu vou dormir menos. Tá tudo bem? Porque se não tiver tudo bem, eu vou continuar dormindo. Eu não vou conseguir buscar o que eu tô procurando. Por exemplo,
eu sou perfeccionista nas coisas que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, às vezes a pessoa diz, vai fazer esse trabalho, eu fico assim, não sei se eu faço ou se eu não faço, porque eu tenho medo de não dar o total do que eu posso apresentar. Como é que eu faço para ressignificar isso? A maioria das pessoas tem medo, né? Medo de errar. Medo de errar. E o medo de errar te estaciona, porque você não tenta. E para toda... Como que é a frase que tu disse? Que a resposta tá aí na frase. Do que? Ruptura? Toda mudança tem que ter ruptura. Você quer crescer, você tem que romper. Tem que romper. Seja com hábito, seja demograficamente, mudar de lugar, não interessa. Você tem que ter isso aí. O que eu vou perder? Vou perder. Para eu vencer essa guerra, eu vou ter que arrancar meu braço. Então, esse é o sacrifício que eu preciso fazer, eu quero ganhar a guerra. Então, E às vezes a gente imagina um sacrifício, ele nem vai acontecer. Às vezes você só ganha, né? Mas acho que o principal, o progresso, ele precisa ver essa ruptura. E a ruptura é, quem vou ser eu se eu tiver erro, se eu tiver falha? Só que o erro é super necessário para um processo. Porque quando a gente chega no final... Aqui, o que vocês estão fazendo, quantas falhas já não aconteceram que vocês tiveram que ajustar a falha para que ficasse bom? Sim. Não é? Deu errado até dar certo. Até dar certo, é sempre exato. assim. Aí a gente vai em tentativa e erro, acertou, continua, prossegue, né? Então, o que eu te diria? Pega o medo e abraça, porque a gente vai ter medo sempre mesmo. E vai. Não deixa de fazer por isso. Porque você é muito assertivo. E quando você me diz, eu sou muito detalhista, significa que você tem qualidade. Então, não precisa ter medo. Porra, nossa. Caraca. Peraí, deixa eu pegar a carteira. Eu acho que você devia pagar esse comentário. A consulta. Só o comentário, eu não precisava nem... E no final, a gente sempre tem medo. Mas tem 2 tipos de medo, né? O medo que paralisa a gente, que é o medo da falha, né? E a gente fica ali, será que eu vou? Se eu tivesse, se eu pudesse, se eu fosse, né? Se eu não tivesse ficado, né? E tem aquele medo que tem um leão na tua frente, o que tu faz? Corre. Né? Tem 2 tipos de medo. O importante é que você tenha esse medo de impulsionamento, mas que o medo da falha esteja ali como uma consciência de, pode aparecer aqui algum problema que eu vou corrigir. Porque eu sou altamente técnico, altamente competente, eu vou ajustar isso aqui e vou seguir. Olha só. Agora seguir mesmo, a gente precisa seguir aqui com a conversa. E o Félix mandou uma pergunta para você. Bora lá. Cara, ele disse que ia me mandar uma pergunta dificílima. Uma pergunta de fufu a Bahia. Ele falou exatamente. Solta aí. Fala aí, Félix. E aí, Gabi, tem uma pergunta para você. Como que aquela pessoa pessimista, que a vida inteira só fica pensando coisas ruins e de fato só tem resultados ruins, como que ela consegue avançar na vida, dar esses primeiros passos para começar a ter pequenos resultados? Como que ela sai dessa inércia? Muito bom. Excelente pergunta. Complexa essa pergunta aqui, né? A gente pode falar de várias questões. A gente pode falar de psicologia positiva, lei da atração, a gente pode falar de energia, de tudo isso. Mas, para mim, o que é original é a fé, né? Então, o que você acredita realmente acontece. O que você vibra, realmente você atrai. Eu já fui uma pessoa pessimista de achar que estava tudo dando errado e achar que eu estava num ambiente errado, que eu não era vista, que tudo mais. E isso era reforçado porque eu tinha uma meta de ver isso, né? E atrai coisas ruins, né? Com certeza. Então, se eu penso, nossa, hoje meu dia vai ser pesado. Vai ser pesado. Não tenha dúvida. Agora, você está numa situação onde você decide fazer diferente. Então, eu estou numa situação aqui que está difícil isso, mas, puxa, eu vou achar uma forma de fazer diferente. Eu vou achar uma forma de fazer dar certo. E quando eu falo em fé, porque ele falou, né, como que a pessoa sai desse campo de negativismo e tudo mais, é acreditar mesmo, porque a fé não é você dar um passo de fé, não é quando a tua calçada tá construída e tu vai lá e caminha, é quando tá tudo dando errado, tá fudido, e você fala, vai dar certo, vou dar o próximo passo que tudo vai acontecer. Então, entre psicologia positiva, entre lei da atração, para mim a fé é o que move o ser humano. E quando as pessoas estão numa situação muito assim, de desgosto, de desconforto, até pensando em tirar a própria vida, é falta de fé. É falta de acreditar. Acreditar, né? Porque não existe fé e medo juntos. Não existe espaço para os dois. Ou é fé ou é medo. Quando o medo domina, tudo começa a dar errado. Entendi. Então você tem que dar o passo no escuro. Com certeza, acreditar que vai dar certo. Poxa, você está vivo até hoje como? Foi uma sobrevivência de todos os dias? Você sabe que eu faço um negócio muito louco também. Quando minha vida tá uma bosta, eu assisto filme de drama. Filme de drama não. É tipo assim, Vida é Bela.
Que o cara Porque tá fudido num campo de fudido. concentração. Eu falo, meu, minha vida tá melhor Você que essa assiste o porra. Joseph Klimber, né? Da risada. É uma compensação que você É faz. compensação. Muito louco. Sempre tem algo pior, é verdade. É, né? É verdade. Você Sempre pode tem ver algo que você já pior. percebeu que, por exemplo, vê uma pessoa, você tá chorando, mano, fudido, chorando. Aí vem uma pessoa e começa a chorar mais forte que você do lado. Você para. Pra ajudar, né? Não é verdade? Sim. Cara, você já percebeu isso? É muito louco. E reclamar é hábito, né? É. Eu acho Ah, horrível. mas eu afasto, hein? Eu Eu acho tiro a horrível. mochila das costas, hein? É isso. Começou a vida ao céu, ao azar, hard. Também não gosto. Sai. É hábito, dá. não tem jeito. Sabe o que eu penso? Eu vou falar um negócio, pelo amor de Deus, presunção. Jesus é perfeito, maravilhoso e só ele, tá? O Salvador. Mas ele fazia uma coisa que eu gosto de imitar. Por exemplo, você tem um problema. Eu chego perto de você e falo, Gabi, fala pra mim, o que você tá? Puxa, eu queria conhecer a Record, o SBT, não consigo chegar. Falo, peraí, vou dar... Você sabe que eu faço isso? Eu dou 2 telefonemas na tua frente. Falo com o diretor da Record, com o diretor da SBT, tento resolver naquele momento. A partir daí, eu não posso ficar cuidando de você. Eu falo, Deus te Sim. abençoe, boa sorte, eu vou cuidar do próximo. Muito bom. Porque Jesus curava, né, o leproso, mas não ficava lá com o leproso abraçado. É, exatamente. Não criava Já batia dependente, pra outra, né? né? Vai, não peques mais, vai, não sei o quê. Cara, isso é uma lição maravilhosa pra vida. É. Mas Porque o a gente Gustavo Te precisa... dá o tá- caminho e você vai. embora, O Gustavo tá? faz isso mesmo, cara. Você fala assim, Gustavo, dá pra você fazer? Ele não pensa 2 vezes, ele pega o telefone e faz na hora. Ele não deixa pra depois. Até porque acumula, né? Acumula. O Gustavo Eu falo, não dá, não vou falar de novo com você sobre isso, então vai, vamos resolver. Resolve na hora. Isso daí é contra a procrastinação, viu? Resolver na hora, assim. Tarefas imediatas já faz na hora, porque senão depois tu não aguenta. Tanta caixa aberta, né, pra resolver. É verdade. Você faz isso na tua vida? Tipo Faço. O que você precisa melhorar? Agora vamos fazer o interno. O eu. O que você precisa melhorar? Que você fala assim, puxa, isso aqui ainda eu posso ser melhor. Cara, eu tô enfrentando agora um dos meus maiores medos, que é da imagem. Eu tinha de Você criança... tem medo da imagem? Eu tinha trauma de imagem, tu acredita? Várias questões que aconteceram na minha infância. Então, imagina, meu Insta era bloqueado, era fechado. E acho que a minha maior desconstrução foi essa. De lidar com a minha imagem, de me ver como eu sou. Não me acho feia nem nada disso. Mas tinha bloqueio de imagem. Isso já está sendo desconstruído. Mas nesse 1 ano e meio foi muito complicado para mim. Então, passei por várias mentorias, inclusive de fotografia, de tudo. Porque a nossa imagem é o que a gente vê e que as pessoas veem. Quando a gente começa a aparecer em vídeos, a gente vê o que as pessoas veem. Isso. Porque o que a gente vê está no nosso controle, né? A gente tem ali um lapso de tempo de eu vou me olhar assim, vou ver assim. Inclusive na selfie e tudo mais. Você sabe o jeito que você está tirando. Sim. Agora, quando tu vê um vídeo que está sendo feito de terceiros, você fala, meu Deus, eu sou assim. Então, essa foi a minha maior desconstrução e ainda está sendo, lidar com esse medo da imagem. Caraca. Coisa louca, né? E a nossa imagem é nosso cartão de visita E também. imagina, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre onde está a nossa maior missão, tem o nosso maior bloqueio. Então, tudo que você tem tanto medo de acessar é porque é ali que tem que buscar. Olha! Que coisa. Verdade. Forte. Revelador isso aí. Revelador. E aí, olha só, para eu ajudar pessoas, hoje eu escolhi estar no Instagram. Eu escolhi abrir a conta, né? E me mostrar assim. E tomar pedrada. E tomar pedrada, mas não é nem pela pedrada. É a dificuldade que eu tinha de me mostrar ali. E hoje o meu canal de comunicação é esse. Então, com vídeo de podcast, essas coisas todas, há 1 ano atrás, imagina, eu não tirava fotografia. Sério? Sério. Caramba. Cara, se fosse cansada, filha, ele explicava. E Fala, olha pô, só que coisa até- louca, né? Como a gente tem que falar de ressignificação. Eu tinha uma irmã que quando a gente era criança, eu era bem magrinha, ela era bem gordinha. E aí as pessoas falavam assim, olha a crueldade das pessoas, né? As pessoas falavam assim, escuta, vocês são irmãs do mesmo pai e da mesma mãe? Sim. E as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, mas você é tão bonita na frente dela. Meu E aí ela que fazia assim, crueldade, sabe? cara. Ela já não tinha pescoço, a gente fica Meu brincando que ela não tinha, que ela era gordinha. tadinho. E assim, aquilo eu não entendia, mas até um certo ponto da vida, todas as vezes que alguém me elogiava, eu lembrava da imagem da minha irmã se encolhendo do meu lado. Só que era inconsciente. Olha o poder do transe. No meu primeiro transe, eu olhei para aquilo e falei, cara, é por isso que eu tenho vergonha de, sei lá, de tirar foto, de aparecer, de receber um elogio. Então, Caraca. só que assim, isso foi... Porque se sentia incomodado porque aquilo afetava a sua feria irmã, alguém feria a sua e irmã. me feria também. Sim. Olha que coisa louca. Então, imagina como os traumas, eles são inconscientes. Então, talvez tu tá lidando com medo hoje, tu nem sabe de onde vem. Sabe, agora eu vou te falar como apresentador, agora eu vou ser o seu coach. Não é. É que é o seguinte, eu aprendi o seguinte, que o elogio não te leve para o céu
que a crítica não te leve para o inferno. É só uma opinião. Exatamente. Então, assim, ó, vamos lá. Você trabalha com imagem, com comunicação, com não sei o quê. O seu comentário, para mim, é peso 10. Por quê? Porque você entende do riscado. Você é uma profissional da área. Vem um fã ou vem um hater e vem fazer o elogio, eu abraço o bicho quando faço não sei o quê. Não gosta, eu respeito, aperto a mão. No começo, o elogio me atrapalhou um pouco. Porque crítica, eu sempre pedi muito feedback construtivo. O que você acha que eu posso melhorar e tal? Sim. Mas elogio no começo me distanciava, me distraía. Sim. Sabe? A hora que eu parei de ouvir elogio foi importante pra mim. Porque daí você acha que você já tá boa o suficiente, né? Ai, Então, porque, sossego, né? na verdade, não é que eu acho que eu tô boa. É que as pessoas, elas trazem muitos elogios e críticas também, mas na percepção delas. Isso. E elas não sabem onde a gente quer chegar, né? Então é importante a gente ter uma Roma, um norte pra seguir, porque se você fica ouvindo todo mundo, você não chega em lugar nenhum. Verdade. Vero. Cara, essa moça vai ficar muito grande, viu? Amém. Ela já tá, não. Não, e o excesso de elogio tem outra coisa também. Às vezes você pode achar, as pessoas estão fazendo elogio vago, né? Estão querendo me agradar, mas na verdade não é isso e tal. E você fica nessa dúvida, né? Sim. Se a pessoa traz o elogio e traz a crítica junto, legal, é credibilidade. Agora só oba, assim, pô, será que é falsidade? Será que realmente é isso? Então, fica aquela... Também tem aquela necessidade de aprovação, né, e tudo mais. Então, eu acho que o elogio distrai, ainda mais quando a gente ouve muito. Então, por exemplo, né, vem lá 3, 4 elogios no Insta, aí outro dia não vem. E aí? Eu preciso disso? Não pode ser o combustível, né? E nesse processo todo, o autoconhecimento também é importante. Muito, nossa, gente. Isso aí, eu falo pra vocês que eu fui fazer tanto o curso da constelação quanto da hipnose e tudo mais, foram imersões de 7 dias. 7 dias e 7 noites. Olhando pra dentro. Sim. E é muito terrível olhar pra dentro. Visceral, de pegar uma faca de e virar e machucar. torcer. É revelador, né? É cura e tudo mais, só que é muito pesado. Dói, né? Crescer dói, né? E o autoconhecimento é crescer. Né? Explica da constelação, você está falando constelação familiar. A constelação sistêmica. Sistêmico, o que é isso? A constelação sistêmica nada mais é do que você enxergar a realidade como ela é, e não com a sua percepção. Então, por exemplo, vamos supor que tu vem aqui e fala, a gente tem um problema pontual hoje na empresa. E aí eu falo pra ti, tá, coloca pra mim as pessoas aqui. Aí você coloca o seu principal diretor de costas pra você, olhando pra fora, o pessoal de marketing pro outro lado, e você vê que tá todo mundo... Bonequinho, é Playmobil. Pode ser celular, pode ser caneta, sabe? E aí, quando você olha, você já vê a situação que está. Só que você não percebe essa situação no dia a dia. É fantástico, assim. A constelação, pra mim, é a ferramenta mais poderosa que tem de ajuste no sistema. E quando eu falo em sistema, tudo é sistema, né? Então, a tua empresa é sistema, a tua família é outro sistema, o lugar onde você vive é outro sistema. Você faz o cara visualizar aquela situação e ele mesmo colocando como ele vê aquilo. Lembra que eu falei da guria, da prosperidade, que era um muro? Sim. Em transe, eu constelo a pessoa. Então, eu não uso ferramentas tangíveis, né? É tudo no transe. E aí, a gente tava lá, eu falei, o que você tá vendo? Quem tá do teu lado? Aí ela, do meu lado tá tal pessoa, e do teu outro lado tal pessoa. E na tua frente? Não, na minha frente tem um muro. E ela começou a descrever o muro e começou a falar o que era aquilo. E a hora que eu falei, que nome você dá pra esse muro? Ela falou, prosperidade. Caraca. E a hora que ela falou, a pessoa chora pelo nariz, assim. Sabe quando você chora naquele estado? Chora por aqui, chora muito, onde porque porque toca demais. Tá ressignificando, né? Então ela falou, meu Deus, o meu medo é da prosperidade. Aí a hora que a gente derrubou, que a gente deitou o muro pra ela caminhar, daí a gente vai falando palavras de valor e tudo mais, né? E ela vai repetindo, então é surreal essa ferramenta. Caramba. Ela ressignifica mesmo. Então vamos fazer a propaganda do seu infoproduto lá que você Bora. falou. Bora. Fala lá como é que faz, porque assim, tá todo mundo curioso, querendo saber. Vamos lá. Então, vamos lá, né? São 20 anos de mercado financeiro, mas não só isso, né? Comecei com 10 trabalhando e tudo que eu aprendi entre vários erros e acertos estão nesse produto ou nesse curso. A mentoria Saia do Automático, ela começa, né, pela mentalidade financeira, que é onde causa o nosso desequilíbrio emocional ou o equilíbrio emocional. Então, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. E como é que faz para acessar? A partir de quinta-feira, eu já estou iniciando algumas informações maiores no Instagram. E a partir de quinta-feira, esse produto, né, esse curso estará disponível para vocês aí na plataforma do Insta.
Muito bom. Bom, nós precisamos agradecer os nossos patrocinadores. Com certeza. Estou liberado? Posso falar? Posso disparar a metralhadora? Pode disparar. O homem mexendo. Eu quero agradecer o Gandini Hotel. Que lugar espetacular. Vai passar a tua lua de mel lá, depois você me agradece, tá? Não, e vou te falar, tem uma jacuzzi. Que delícia, uma piscina para você. E tem um chefe de cozinha, cozinhando lá para os hóspedes. É assim, cada detalhe. Cara, lugar lindo, né? Lugar lindo. Fica em Itu, tá? Que é uma cidade turística. Gustavo, Gandini Hotel. Eu posso passar meu aniversário lá? Pode, já reservei para você. Já reservou lá? E quer que eu fale o nome perfeito. da Felizarda? Fala lá. Entra em contato lá com o Gandini Hotel, faça a sua reserva. Depois você me agradece. Prime Conveniência. Eram 6. Lembra da novela Eram 6? Agora são 9. São 9 conveniências aqui em Sorocaba. Normalmente fica no posto Correia, nos postos Correias. O anjinho do seu carro, né? Hoje fazendo 2 merchan num só e o cara não está pagando do posto. A Prime Conveniência é muito bacana, porque é o seguinte, é lá que eu fecho os negócios. Os caras sentam lá, eu já levo o contrato para eles assinarem. Por isso que a gente tem tanto patrocinador. Quero mandar um abraço para o Cássio, meu amigo, que cresce. Cara, o cara tem uma visão sensacional. Ramal 10. Ó, só para você falar que nós vamos pedir uma pizza daqui a pouco, pra você ver que não é mentira. Ramal 10 do nosso amigo Rodrigo. Nem falo que tô morrendo de fome. Melhor pizza de Sorocaba. Não é, não? Melhor pizza de Sorocaba. Não, e o rodízio lá? Caraca, o rodízio é sacanagem, cara. É porque o rodízio não tem só pizza, né? Você tem talharim, você tem franga passarinho, que o pessoal lá adora. E tem uma pizza, essa eu vou falar toda vez, que é a pizza doce. Aí você pede uma pizza, sei lá, doce de leite. Eles vão lá e põe uma bola de sorvete em cima. Nossa. Você come rezando. É vamos espetacular. Vamos pra lá. E quero agradecer o Grupo Alves Segurança, você, zeladoria, 24 horas, você que está aí com uma construção, você que é dono de uma construtora. Alguém precisa cuidar do teu patrimônio. Entre em contato com o Grupo Alves Segurança. Tem o Instagram deles aqui. Chutes Uniforme, tá aqui, renovou com a gente, vai ficar pro resto da vida, falou. Fica em Capela do Alto. Fizeram uniforme esses dias, cara. Eu vi. Eu nem sou tão fã da TVT, mas da Globo aqui. Eles fizeram o uniforme da TVT. Que espetáculo, que cuidado. E fizeram o nosso, né, Chuca? Uhum. Falar nisso, você precisa usar a camiseta. Aqui o Chuca é patrocinado por outros também, né? Eu sou o Zug. Eu tô ligado. Chutes, um beijo pra Maria, viu? Sou teu fã. Quero agradecer a Sorrix também, Dr. Tiago. Você sabe que o Dr. Tiago, ele falava assim pra mim, Gustavo, você precisa vir fazer a avaliação aqui. É sério. O teu sorriso é o meu outdoor. Eu falei, é verdade, você tem razão, tem toda a razão. Vou, mas eu fui deixando, dando chapéu. Aí ele me ligava, eu, não vou hoje. Cara, começou a doer o dente. Putz, falei, caraca. Liguei pro Dr. Tiago, pelo amor de Deus, tô com uma dor de dente, tem uma reunião, um evento de noite. Venha pra cá já. E assim você faz também. Você entra na Sorrix, fica ali no Trujillo, facinho, tem estacionamento vertical para você parar o carro. E se a senhorita dirige mal, pode parar de atravessado também, não tem problema. Tradição urbana, por favor. Tradição urbana você conhece mais do que ninguém. A tradição urbana do meu amigo chefe Zezinho é um lugar maravilhoso. Olha, fora o ambiente que é lindo, é um restaurante lindo, a culinária do chefe Zezinho tem um cardápio especial, ele mudou esse ano o cardápio novo, mas aqueles pratos tradicionais mais antigos estão lá ainda, hein, Gustavo? Estão lá, vamos pra lá. Harmonização facial com a doutora Marília Corbelli. Cara, ela dá aula em pós-graduação, ela é top. E ela vai fazer eu vou fazer, você acredita? Da injeção na testa, qual é o nome? Botox. Vou fazer. Pra que você precisa disso? Não, ela falou, Gustavo, fica tranquilo, não vou tirar a sua expressão. E aí eu falei, não posso, porque se eu ficar com cara que não me movimenta, eu falei assim, fique tranquilo. Ela começou a mostrar cara dos caras. Tinha, cara, vários clientes, né, que inclusive estão no Insta dela. Você olha o antes e o depois, cara, dá vontade de fazer. É seguro. Conheça a doutora Marília Corbelli, ela atende em São João da Boa Vista e está atendendo aqui em Sorocaba também. Paramos por aí? Gabi, de coração, obrigado. Muito obrigada. Nós mandamos um helicóptero para te buscar, foi foda, mas foi. Você está aqui. O importante é que Cheguei. você está aqui. Demorou, mas aconteceu. Muito obrigada, e quero adorei, você nos viu? eventos, nos nossos eventos aí, tudo que tiver, porque você conhece demais. Bora. É isso aí? É isso aí. Então vamos Obrigado, Gabi. Obrigado, Gustavo. E se você gostou, assina o canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma das entrevistas que, olha, só top. E a de hoje foi sensacional. Uma das melhores que a gente já teve aqui. Verdade. Não é porque a gente tá puxando o saco, não. Não. Acho que ela ressignificou a gente. Não é porque eu paguei o helicóptero para ela vir. Coloquei todo mundo em transe aqui. Não é para não ter que pagar consulta. Exatamente. Gente, até o próximo.
Valeu. Tchau, tchau.